Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão Antônio. Boa noite a todos os familiares de meu irmão que estão acompanhando na sua residência. Boa noite, Francis. Estou aqui com minha mãe, Doralice, hoje aqui de Castelo Branco, fazendo o nosso estudo mediúnico da obra Mediunidade de Edgar Armon. Esse estudo que é o estudo mediúnico do mês de julho, hoje, 17 de julho, né, e que nós vamos sequenciar o nosso estudo para o nosso trabalho prático do próximo domingo, terceiro domingo de cada mês. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Doralice, quer fazer a prece? Faça, para todo mundo ouvir. Ao nosso estudo, de Mestre Jesus, que nos ilumine. Fala um pouquinho mais alto para o pessoal te ouvir melhor. Vamos dar o nosso estudo, e de Mestre Jesus, que nos ilumine na nossa caminhada, no nosso trabalho. Agradecendo por essa oportunidade de estar reunidos. Em nome do Pai, em nome da espiritualidade, com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Só corrigindo a minha fala no início, Francis e Tânia, que estão acompanhando do mesmo aparelho, assim como eu e Doralice, que estamos acompanhando do mesmo aparelho, também dando as boas-vindas e a boa noite a Sônia e a Marlene, que estão também essa noite nos acompanhando, repetindo nosso estudo mediúnico da obra Mediunidade de Edgar Armon para a Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, de São Francisco do Conde. Que a espiritualidade nos envolva e nos abençoe nesse estudo desta noite. Bom, nós vamos apresentar aqui o nosso material, né? Vocês estão acompanhando aí pelo livro, quem tem o livro, né? Lembrando que o material da internet é diferente o capítulo, aqui está dizendo que é 28, mas no livro é quanto, Dora? 29. Então, o livro de vocês é o capítulo 29, página 205, a doutrinação. Então, no mês passado, nós falamos sobre a vidência, não foi? Vidência e audiência. A vidência e a audição, e ficamos nesse mês de falarmos sobre a doutrinação, né? Eu lembro que no final a gente ainda comentou que era um tema interessante, porque todos nós fazemos isso na prática, né? Doutrinar o irmão na mediúnica. Então, vamos ver o que é que isso tem a ver, né? O que é que Edgar Armon vem nos ensinar aqui? Então, está aqui a página, eu vou começar a ler aqui, tá certo? O objetivo da iniciação espírita é o aperfeiçoamento moral e a ascensão aos planos superiores da vida espiritual. O intercâmbio com esses planos e o conhecimento, o mais amplo possível, das forças e das leis que os regem em franca evolução para Deus. Eu achei que esse primeiro parágrafo era muito importante para nós, porque a gente se pergunta assim, por que eu estou estudando Espiritismo? Por que eu estou estudando mediunidade? Por que eu estou estudando
para participar da mediúnica. Então, por que eu estou me iniciando no espiritismo? Aí está dizendo, para me aperfeiçoar moralmente, para me melhorar moralmente, para me corrigir moralmente, para me elevar moralmente. E assim, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou ascender aos planos superiores da vida espiritual. E aí Edgar Armand vai além, ele diz que quando a gente faz esse intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual, a gente consegue o maior número possível, ampliar o mais possível que seja o conhecimento, as forças e a lei que rege esse intercâmbio. Então, a gente consegue entender como é que funciona esse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Que leis que regem o plano espiritual e o plano físico, esse intercâmbio entre eles, e assim a evolução que a gente está construindo, né, para caminhar para junto de Deus, vamos dizer dessa forma. E aí vem aqui falando o seguinte, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui, que agora eu tenho um botão novo aqui, mas que não está funcionando, que aí diz assim no segundo parágrafo, a doutrinação de espíritos inferiores e inconscientes nas práticas mediúnicas não é, portanto, o fim principal que se tem em vista, mas simplesmente um setor de trabalho, um aspecto do conhecimento geral e uma oportunidade de realizar ação caridosa em obediência ao preceito da solidariedade humana. Eu acho que aí a gente já conversou várias vezes, né? Doutrinar é aprender, é uma escola, né? Porque quando a gente conversa com o irmão, quando ele está lá na mediúnica, e ele diz o que está acontecendo com ele, e a gente consegue extrair o porquê dele estar enfrentando aquela situação, a gente está aprendendo a não passar pelo mesmo problema, a não chegar naquela mesma situação. É como se ele dissesse assim para a gente, irmão, eu estou passando por isso porque eu fiz isso, isso e isso. Não faça não, Ivandro, porque senão vai acontecer o mesmo ou pior que você, com você. Então, quando a gente doutrina os espíritos inferiores, os espíritos inconscientes nas atividades mediúnicas, isso não é o principal. A gente está fazendo apenas um papel a mais ali. É só uma parte do trabalho como um todo, para a gente ter essa ampliação que ele fala do conhecimento lá no primeiro parágrafo, para que a gente possa entender o que aconteceu na vida daquele espírito, na vida carnal, que levou àquela consequência espiritual dele estar com a gente ali. Então, a gente está praticando uma ação caridosa. Eu achei isso, assim, de uma riqueza muito grande. A gente está aprendendo a praticar a caridade com aquele irmão, mas também, eu já disse isso algumas vezes, para conosco, né? Porque a gente precisa aprender a sermos solidários. Então, a gente não pode conversar com o irmão achando que a gente é o último biscoito do pacote. Porque, como diz o povo ultimamente, o último biscoito do pacote é sempre aquele que está quebrado, que está amassado, que está rejeitado, né? Então, a gente não tem mais que estar se achando bambambam porque a gente está doutrinando o irmão. Ou então, porque a gente conseguiu que o irmão, naquela manhã de domingo, que chegou trevoso, que chegou cheio de raiva, de ódio, cheio de mágoa ou cheio de dor, a gente conseguiu que o irmão se modificasse. Aí a gente vai se achar o bambambam, suprassumo, o rei da doutrinação. Não. A gente está cumprindo um trabalho de caridade, né? E é só uma parte do trabalho espiritual, que é muito maior do que a doutrinação, né? Aí, na sequência, quando vocês quiserem interromper, para acrescentar alguma coisa, podem interromper, ou para questionar, ou para discordar, podem ficar à vontade, certo?
No trabalho de desenvolvimento, que é o nosso, né, que a gente chama assim, é preciso que se tenha isso em vista, ou seja, a gente está praticando a caridade, né? No que respeita principalmente aos médios de incorporação, para não se circunscrever à atividade mediúnica, não se restringir a limites acanhados, tarefas tão elevadas como as que aos médiuns são atribuídas. Em outras palavras, impulsione-se o médium sempre para diante, visando coisas cada vez mais altas. Evite-se a estagnação, o misticismo mórbido e a rotina estéril. O que a gente entende aí desse parágrafo? Então, a gente está desenvolvendo um trabalho de mediunidade, e aí, no que tem relação com os médios de incorporação, a gente precisa não se acanhar. A gente precisa buscar elevar cada vez mais aquelas ações, aquelas tarefas, aquelas mensagens que são transmitidas pelos médios de incorporação. Ou seja, eu tenho que buscar cada vez mais daquele médium que está sendo doutrinado por mim. Eu tenho que buscar dele cada vez o melhor, que ele consiga cada vez mais transmitir a mensagem com mais fidelidade, né? Fidelidade, com mais verdade, né? Sem essa rotina. Aí a gente tem que refletir o nosso trabalho. Porque a gente vê que muitas vezes nós temos uma certa característica, né? Ah, Ivandro, mas é porque a gente já estudou que o médium ele atrai aqueles espíritos que estão mais ligados às características dele e tal, enfim. Mas não é só isso. Ele precisa evoluir, ele precisa ampliar a sua capacidade mediúnica. Então, eu não posso a vida toda estar recebendo um irmãozinho que seja trevoso, ou que seja doente, ou que seja deformado, ou que seja isso ou aquilo. Não, eu preciso caminhar para também dar comunicação àquele irmão que é mais evoluído, aquele ser que é um mentor espiritual, que é um anjo guardião, que é aquele ser que vai trazer uma mensagem que seja mais, vamos dizer assim, reconfortante para o grupo, e vai trazer uma mensagem que seja mais, vamos dizer assim, elevada, de mais ensinamentos, não é? E a gente vai fugir do que ele fala aí, dessa estagnação, desse misticismo e dessa rotina estéril. O que ele quer dizer com a rotina estéril? É aquela coisa que não produz. Então, a gente vai viver naquela mesmice, né, de não produzir, de não melhorar, de ficar naquilo ali o tempo todo. Então, nos primeiros tempos do desenvolvimento, e por força de suas próprias imperfeições, que são, aliás, as de toda a humanidade, então é minha e é de todo mundo, ninguém é melhor do que ninguém, não poderão os médiuns assegurar intercâmbio e manifestações, senão de elementos de planos inferiores do mundo invisível, habitados por espíritos atrasados, sofredores ou maldosos. Então, no começo do nosso desenvolvimento mediúnico, a gente até aceita, a gente até entende, né? Vamos dizer assim, é lógico que a gente receba comunicações de quê? De espíritos mais atrasados, de espíritos mais sofredores, de espíritos maldosos, não é? Mas, com o passar do tempo, essas comunicações precisam mudar. A gente precisa começar a dar comunicação a espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos, com mensagens mais positivas. Entenderam? Então, é isso que ele está dizendo aí. Então, no começo, porque a gente ainda é imperfeito, porque a gente, como todos, né, ainda está aprendendo, ainda está, vamos dizer assim, na creche, então a gente vai ter que dar comunicação mesmo àqueles irmãos que são mais sofridos. Boa noite, Joquinha. Aqueles que ainda são mais necessitados, sofredores, atrasados. E aí ele diz assim, daí a necessidade das doutrinações
para que se preste auxílio e se esclareçam todos aqueles que hajam obtido permissão ou se validam da oportunidade de virem até nós. Então, quando a gente doutrina, a gente tem que auxiliar, a gente tem que esclarecer. Por quê, gente? Porque eles mesmos dizem para a gente, a fila é enorme. Eles tiveram permissão de chegar ali, eles tiveram oportunidade de estar com a gente. Então, a gente precisa dar oportunidade deles serem ajudados, deles serem esclarecidos. E, por outro lado, o médium também se beneficia dessas visitas, porque o contato com os fluidos pesados próprios dessas entidades são extremamente favoráveis ao desenvolvimento, visto que são mais afins e concordantes com as suas condições psíquicas, olha aí, e provocam no perispírito maior intensidade de vibrações, apressando assim o desenvolvimento. Então, nós, médiuns, também somos beneficiados com essas visitas. Esses fluidos que a gente recebe dessas entidades, mesmo das entidades que não são tão esclarecidas, olha que coisa interessante, eles vão ajudar no nosso desenvolvimento, é aquilo que eu falei no início. Eles estão mostrando para a gente o que eles passaram, o que eles enfrentaram e por que eles estão naquele estado. Então, eles estão dizendo para a gente assim, não faça a mesma coisa, porque você pode estar igual ou pior no dia que você desencarnar. Então, isso vai fazer com que a gente se desenvolva, isso vai fazer com que a gente aprenda, com que a gente guarde aquele ensinamento, e vai fazer com que a gente consiga evoluir também. Aí ele diz assim, ó, o alvo do trabalho mediúnico, porém, deve ser posto além dessas práticas de rotina, porque o fim a atingir é transformar a mediunidade em instrumento dúctil e puro à disposição de entidades superiores. Então, ele diz, a gente começa trabalhando com espíritos menos esclarecidos, mas a gente tem que chegar a atingir os espíritos elevados. E o que é esse instrumento dúctil, né? Então, ele diz que dúctil é o que se pode conduzir, é o que se pode guiar, é o que se pode direcionar, é o que é manejável. Então, a gente precisa fazer o quê? Se moldar, se manejar para quê? Para que a gente consiga dar comunicação a espíritos, entidades que sejam mais elevadas. Esse é o alvo do trabalho mediúnico. Não é ficar a vida toda dando comunicação a espírito inferior, espírito que não é esclarecido, espírito doente, espírito maldoso, espírito atrasado, não. Então, dela carecem para realizar, quem? As entidades superiores, sua grandiosa tarefa de disseminar a verdade no seio das massas humanas. Tudo bem, os espíritos menos esclarecidos nos auxiliam, nos orientam, nos dizem, não faça isso para não ficar igual a mim, mas os espíritos elevados, eles precisam disseminar a verdade, eles precisam trazer a mensagem deles para que a gente possa transmitir para as massas humanas. Se a gente ficar o tempo todo nos menos esclarecidos, a gente não vai conseguir atingir esse objetivo aí dessa maleabilidade, desse guia, dessa condução aí, que é o que ele chama aí de dúctil e puro, né? O fim visado não deve ser formar médiuns para somente receberem sofredores, olha aí o que eu falei, mas sim para revelarem aos homens encarnados verdades universais e eternas. As doutrinações, portanto, devem ser feitas em sentido geral e não particular, de forma a beneficiarem a todos os presentes dos dois planos, como se fosse ou realmente sendo uma verdadeira pregação evangélica. Olha aí que interessante. E uma revelação de verdades, servindo o caso particular do espírito comunicante unicamente como um tema de doutrinação. Eu gosto e vou aproveitar esse parágrafo para dizer, a gente não pode estar fazendo mediúnica sempre, claro que uma vez ou outra é uma situação esporádica, mas a gente não pode estar fazendo mediúnica sempre para resolver os nossos problemas.
A gente está aqui para resolver o problema da sociedade. A gente está aqui para atingir um certo nível de evolução em que a gente vai receber mensagens edificantes e essas mensagens edificantes elas vão servir para a humanidade. Esse é o objetivo. Raras vezes, uma vez ou outra, uma necessidade ou outra, a gente pode estar resolvendo o problema de Ivandro, o problema de Dora, e por aí vai. Mas, na verdade, a gente precisa cuidar dos nossos próprios problemas para que eles não se tornem problemas de uma reunião mediúnica. A verdade é essa, né? Esta recomendação é feita em tese para combater o quê? O sistema de personalização tão comumente usado, cabendo, é claro, ao doutrinador fazer as exceções que julgar convenientes ao momento. Então, ele está dizendo aí, de uma forma mais direta, o que eu falei aqui de um modo mais amplo. Não entendi, Ivandro, o que você quer dizer? Eu estou dizendo que a gente tem que batalhar para que a mediúnica ela seja para a humanidade, não para a gente, certo? Mas aí ele está dizendo algo mais direto, que a gente tem que batalhar para quê? Para que o doutrinador não faça daquela doutrinação uma coisa mecânica, uma coisa personificada, personalizada. Então, vai vir um espírito com dor na perna, e aí o irmão vai fazer a oração, vamos dizer assim, o Salmo 91. Aí vai vir um irmão com dor no fio do cabelo. Aí o doutrinador vai fazer o Salmo 91. Aí vai vir um irmão que está com a sensação de que está se queimando. Aí o doutrinador vai fazer a oração do Salmo 91. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, a gente não pode personalizar. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Então, a gente tem que fazer e respeitar as exceções, julgando conveniente cada momento. A gente não pode fazer vamos dizer assim, da exceção uma regra. Esse sistema de doutrinações em caráter geral tem, além do mais, a vantagem de quê? De afastar as possibilidades de mistificação que quase sempre se baseiam em coisas pessoais. Olha aí o que eu falei. Assim sendo, não haveria mais, por parte dos... Deixa eu descer aqui. Por parte dos espíritos, necessidade de declaração de nomes, qualidades, posição social conquistada na Terra quando encarnados, fatos e circunstâncias históricas que lhe digam respeito. Por quê? Porque o que realmente vai interessar é o que resultar de bom e útil para eles e para nós, dos contatos que com eles mantivermos. Então, é engraçado porque a gente ainda está na primeira fase. A gente quer saber quem foi o irmão, é sobre quem. Irmão, você está ligado a quem? Você está falando de quem? Como é seu nome? Você é de onde? Isso não importa. O que importa é o que resultar de bom e útil para eles e para nós. Então, se aquele irmão está em ódio, está em mágoa, o que é útil, o que é bom para ele e para nós? Que a gente consiga demover o irmão daquele ódio, daquela mágoa, que ele saia dali pedindo perdão. Isso que importa. Mas ele tem que pedir perdão para quem? Não importa para quem, mas o que importa é que ele tem que pedir perdão. Então, enquanto a gente estiver preso, preocupado com essa coisa de quem é, está falando de quem? Ah, porque é fulano, porque é Beltrano, porque é Cicrano, a gente vai estar sempre personalizando uma atividade que tem que ser uma atividade ampla, que tem que ser uma atividade voltada para a humanidade como um todo, para a massa, como ele disse aí no parágrafo anterior. Então, olha quanta coisa a gente precisa refletir ainda do que a gente está fazendo, tá vendo? É por isso que eu digo, somos um grupo de desenvolvimento. A gente está engateando, a gente está aprendendo. Aí vocês dizem assim, mas a gente consegue ter uma energia diferente, a gente não levanta, a gente não bate no outro, a gente não faz isso, a gente não faz aquilo. Sim, a gente já melhorou um cadinho, mas a gente ainda tem muito para melhorar. Estão vendo aí quanta coisa que a gente ainda tem para caminhar nessa estrada, como diria aquele cantor, nessa longa estrada da vida,
Então, a gente ainda tem muito para aprender. Aí ele diz assim, ó, sabemos que há casos especiais em que os espíritos devem se identificar, mas, em regra geral, e no trato com espíritos de hierarquia superior, raramente isso acontece. E, sistematicamente, eles se mantêm incógnitos, deixando entre nós somente o fruto do seu trabalho e cooperação. Essa história eu já contei, vocês já conhecem. Quanto tempo Dona Joana de Ângeles levou para dizer o nome dela a Adivaldo Franco? Né? Quanto tempo? E quando resolveu dizer, só disse Joana. E aí ele ainda foi perguntar, Joana de quê? Joana de onde? Então, não importa, né? Quanto tempo levou para ela dizer quem ela era e contar o histórico dela, né? Que ela já fora em outras vidas, até chegar a ser essa entidade, né? Tão evoluída, que transmite tantos ensinamentos de ordem psicológica através do médium de Valdo Franco. Da mesma forma, Emmanuel, André Luiz e outros tantos, né? Que chegaram, se aproximaram de médiuns e começaram a dar suas comunicações. Né? Então, a gente, às vezes, é meu mentor, eu não sei o nome de meu mentor. Sim, e para que importa o nome do seu mentor? E a mensagem que ele lhe transmite? Lhe faz bem? Ajuda os outros? Você sente a presença do seu mentor espiritual? Quando você está com alguém que está com problema, e você dá um abraço, ou você diz uma coisa que depois você nem lembra o que disse, seu mentor espiritual não está ali trabalhando, e você não sabe nem o nome dele, e por isso ele deixa de ter importância? Não. Então, olha como a gente ainda se apega a outras coisas que não são tão importantes quanto o que de verdade é, né? Então, no caso de espíritos inferiores, aí é o contrário, né? É sistemática a tendência de se identificarem prontamente, eles falam muito de si mesmos, com um personalismo às vezes exagerado e pretensioso, e isso é muito natural que aconteça. Por quê? Porque a sua evolução espiritual ainda não lhes permite uma conduta mais elevada. Nesses casos, convém deixar de lado tais fraquezas, desculpando-as e cuidarmos de nossas próprias tarefas, que é o quê? Esclarecer esses irmãos, visto que estão mais necessitados de receber do que de dar. Então, veja como é diferente. O irmão que ainda não está tão esclarecido, ele vai chegar, ele vai dizer logo, eu sou fulano de tal, eu quero acabar com o Ivandro, por isso e aquilo outro. Ele dá o nome dele, ainda dá o nome da renca toda que ele quer destruir. O espírito elevado, não. Ele não está aqui para destruir ninguém e ele não precisa dar o nome dele, porque pouco importa o nome dele. Ele está ali para fazer o trabalho dele, deixar a mensagem dele, que é mais importante do que tudo. Olha como é diferente, né? Como é diferente o nível e o significado da presença de cada um deles em nossas vidas. Vocês estão muito quietos. Ninguém quer falar nada, não, é? Falem alguma coisa aí, vá. Dora, que está aqui comigo, não quer falar nada, não? Eu estou observando. Está observando? Tá certo. Entretanto, convém dizer que, quando o espírito comunicante anuncia-se, dando nome, fica também obrigado à competente comprovação, caso esta seja pedida. É comum se ver que diretores de trabalhos, assim que se dão as incorporações, perguntam aos espíritos comunicantes seus nomes e outros sinais de identidade. Nestes casos, em se tratando de entidades já de alguma elevação, não responderão à pergunta e contorná-la-ão, aproveitando a oportunidade para doutrinar o diretor de trabalhos. Misericórdia. Se, porém, o comunicante for atrasado, duas coisas podem então acontecer. Olha só, ou o espírito vai aproveitar o ensejo para fazer personalismo, jactando-se de qualquer título ou tarefa referente à encarnação anterior, ou seja, vai tirar onda, vai tirar sarro, né? Vai inventar qualquer título, qualquer coisa, né, referente à encarnação anterior, ou vai se atribuir para mistificar
de uma personalidade qualquer, que não a sua, mas sempre de pessoa importante e admirada, como Napoleão, Joana d'Arc, vai dar o nome dos apóstolos, sendo que alguns não se escrupulizam em se dizerem Jesus Cristo e até mesmo o próprio Deus. Imagine, será que se um dia a gente recebesse uma comunicação na nossa mediúnica, e o Espírito chegasse e dissesse que era Deus, será que a gente ia cair nessa marmotagem? Ou será que a gente ia conseguir perceber que não é realmente o que está ali dizendo que é? Olha que coisa interessante. Ele vem, ele diz que ele é, ó, até mesmo o próprio Deus. Misericórdia. Não é nem o Zé, né? Lembra da história do Zé? O Zé, eu sou o Zé. Oi, Jesus, eu sou o Zé. Aí Jesus foi lá no hospital visitar o Zé. Então, né? Esse estava dizendo a verdade, né? Que era Zé mesmo. Então, é verdade que desta. Eu estou aqui imaginando, gente, o espírito doutrinando o diretor. É o que você botou aí, Francis? Espera aí, deixa eu ler aqui o que Francis botou aqui, que ela não quis falar no áudio. Ele certamente usaria o fenômeno da voz direta. Né? É importante a sua fala. Por que será que Francis está dizendo que se Deus chegasse na nossa mediúnica para se comunicar, que ele utilizaria certamente a voz direta? Eu acho interessante essa pergunta, essa afirmação dela aqui. Achei interessante. Alguém se arriscaria a responder por quê? Por que Deus não viria na nossa mediúnica da comunicação através de Tânia, ou através de Ivandro, ou através de Dora? Tânia vai responder. Boa noite a todos. Boa noite. Somos tão imperfeitos, tão falhos, estamos em um nível tão abaixo que seria humanamente ou espiritualmente, ou os dois, impossível. E a gente ainda precisa comer muito, muito, muito feijão com arroz e farinha para poder começar a dar comunicações de espíritos elevados constantemente. Porque somos seres humanos falhos e que a nossa fé e o nosso estudo não anula os nossos sentimentos, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, os nossos acompanhantes, os nossos pensamentos. Então, você falou que a gente está na creche. Eu acho que nem na creche eu entrei ainda. Eu acho que eu ainda estou naquela fase que não tem idade para entrar na creche, porque somos seres humanos que, como diz, né, mais rápido é o pensamento, que em questão de segundos passa tanta coisa pela mente da gente. E quem somos nós? Oh, Jesus! Pobres comedores de feijão, sem carne de sertão e calabresa e mocotó. Então, também fraquinho ainda para chegar a esse nível. Se a gente for levar em consideração ainda o que muitos confrades dizem em relação à alimentação da carne vermelha na véspera da mediúnica, né? Ainda piorou, porque se é o que precisa fortalecer o nosso físico e a gente não pode comer na véspera para não ficar lá empachado, né? Passando mal, achando que está passando mal por causa do espírito, está passando mal porque está com o bucho cheio de carne de sertão, cheio de outras coisas que a gente não deveria estar. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Foi ótima a sua intervenção. É isso, gente. Se Deus viesse em nossa mediúnica se comunicar, ele não utilizaria nenhum de nós. Ele viria através da voz direta, né? Lembrando que até para a voz direta ele precisaria do nosso fluido cósmico. Então, é possível que a sintonia desse rádio ficasse um pouco fora da estação,
Talvez a Aí gente... a gente está lá, vai precisar do nosso fluido, a gente está lá quase passando de meio-dia, dois que acabe logo para ir para casa Para comer, casa, um não é? preocupado com que se vai ter carona para ir para casa, Ivando que preocupado que ainda vai em mar pegar Arcos, pegar Dora, pegar a Ivas para ir para Salvador. Oh, meu Deus do céu, Pois é é. muita petulância de quem Olha a achar. nossa mente, né? A nossa mente, como ela nos trai, né? A gente deveria estar focado em algo e a gente está focado em outras coisas. Perfeito, perfeito. Então, a gente tem muito ainda a evoluir, gente. A gente tem muito a aprender, a gente tem muito a caminhar. A gente é uma formiguinha ainda nessa montanha de coisas a se aprender, de coisas a se colocar à disposição da espiritualidade. É como diz aí nesse próximo parágrafo, ó, nada de vaidade, gente. Vamos ler esse aí, ó. É verdade que desta forma, muitas vezes satisfazem aos encarnados, ó, que se envaidecem da presença de tão eminentes personagens, mas, no fundo, o comunicante simplesmente está tripudiando sobre a ignorância e a boa-fé dos presentes, gozando com o logro que lhes está pregando. Então, se chega um espírito lá na nossa atividade domingo e diz que é Jesus Cristo, a gente não vai sair, vai descido, feliz da vida. Oh, Jesus Cristo veio na nossa mediúnica. Vamos na FEB registrar esse momento. Conseguiram escrever a mensagem que Jesus Cristo passou, porque veio, então a gente tem que ir na FEB dizer isso. Gente, se a gente for para a FEB, é capaz deles excomungarem a gente. Ah, não, excomungar só no católico, né? Não, no espírita não excomunga, não. Mas a gente vai ser ridicularizado, né? Por quê? Porque o próprio espírito está lá, ó, se acabando de rir, tirando sarro da ignorância da gente. Ignorância, gente, no sentido de quê, professora Francis? De ignorar, de desconhecer. Então, ou até mesmo no sentido de quê? Da boa-fé. A boa-fé aí é no sentido de quê? No sentido da gente não maldar as coisas, no sentido da gente estar ali, mas esquecer que a fé espírita precisa ser uma fé raciocinada. Diga, meu anjo. Agora é Francis falando. Sim. Ou seja, né? Eles podem se rir da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, ou da nossa ingenuidade, né? Isso, eu estava querendo lembrar. Porque, porque é muita ingenuidade, se não for petulância, né? É muita ingenuidade acreditar que estamos num patamar moral, num patamar espiritual, de equilíbrio de tudo, para receber uma comunicação direta ser, né, instrumento, servir de instrumento para uma comunicação de Jesus, para uma comunicação de Chico Xavier. A gente ainda está, como você disse, né, como Tânia muito bem explicitou, nem estamos na creche, meu irmão. A gente está tentando uma vaga, mas está difícil. As creches são poucas e as crianças são muitas. São muitas, né? Como é poucos os operários, não é? São poucos. A messe é grande, mas Essa é poucos são os grande, operários. poucos são os operários, verdade. E muitos dos operários que existem ainda somos nós operários capengas, né? Mas que mesmo na nossa capenguice, a gente precisa buscar melhorar, nem que seja um tiquinho, nem que seja um ladinho da nossa unha, para que a gente consiga, gente, fazer com que a espiritualidade nos utilize de uma forma melhor e a gente não cair nessas ludibriações, nessas enganações, né, que estão aí até por teste. Aí a gente diz assim, mas tem os mentores da mediúnica. Por que acontece essas coisas? Porque eles estão ali, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, é como a Tânia falou. Eu estou no trabalho, aí eu estou preocupado que eu deixei Argos em Madre, a hora está passando, porque eu estou preocupado. Gente, ó a hora para encerrar, ó a hora para encerrar. E às vezes a gente está conversando coisas que são interessantes, que precisam ser conversadas ali, porque do momento que a gente sai, a gente não deve falar mais.
né? Quando encerra a atividade mediúnica, que a gente faz aqueles comunicados, às vezes eu puxo a conversa porque a gente acaba saindo do tema e aí vai para outra coisa e fala de outra atividade. Não, aí eu digo, gente, volta, volta, volta. Por quê? Porque a gente tem que se focar naquilo ali. Porque quando a gente sai, aí não adianta eu ligar para Antônio, não adianta eu ligar para Joselita, não adianta a Sônia ligar para Marlene. Você viu aquela comunicação que aconteceu lá no centro? Foi assim, assim, assim. Não pode, a gente não pode estar fazendo isso. Por que que a gente não pode fazer isso? Porque a gente terminou o trabalho espiritual, mas do lado da matéria, do nosso lado. Mas a espiritualidade continua trabalhando. De repente, a gente acha que acabou a mediúnica e aquele irmão que estava dando trabalho para a gente ali foi conduzido, mas ainda está lá, vamos dizer assim, vamos imaginar na nossa tela mental que aquele irmão que a gente custou para doutrinar, que saiu de lá dizendo que ia perdoar, foi para um tribunal, está lá no júri, ó, vamos imaginar aí na nossa tela mental um júri, com os mentores espirituais da COI falar, com a família dele, com aqueles irmãos todos envolvidos no que ele falou. Aí a gente sai da COIFA, a atividade está lá acontecendo, no tribunal. Aí a gente chega em casa, aí a gente diz, e aquela comunicação assim, assim? Gente, na mesma hora, é o que as meninas falaram, frações de segundo, o nosso pensamento faz o quê? Vai lá acoplar com ele. Ele vai ficar lá no tribunal? Não, ele vai se mandar de lá. E aí, ó, vamos rezar para ele não vir para junto de nós de novo e ficar esperando um mês para voltar, porque a nossa mediúnica é só uma vez no mês. Ele sai de lá e ele vem voltar para acompanhar a gente. Quando é que ele vai ser atendido de novo? Só no mês que vem. Já pensou o problema que a gente está criando dentro de casa, com a nossa família, que é onde a gente passa mais tempo, e muitas vezes a gente nem sabe por quê. Ah, meu Deus, por que está tendo? Por que a minha vida está tão atribulada? Porque a gente sai da mediúnica, vai para casa e fica ligando para os colegas para comentar sobre a mediúnica. Não tem que estar comentando, não, gente. A hora de comentar é lá. E outra, a gente não comenta com quem está ausente, não. Olha, a mediúnica foi assim, assim, assim. Teve esse e esse irmão, teve essa e essa comunicação. A gente só fala se tiver autorização. Se for autorizado lá, por isso que a gente conversa no final. Se for autorizado, ó, teve uma comunicação lá para Doralice, viu? Doralice não estava. Vamos. E aí, o que vocês acham? Passa essa comunicação para Doralice. É bom passar, Ivandro. Passe, que é para Doralice se cuidar. Tudo bem, então a gente vai passar a comunicação para Doralice. Mas lembremos do que estava lá no início, ó. O irmão, quando ele é um tiquinho mais elevado, não importa quem ele é e não importa nem de quem ele está falando. Importa a mensagem que ele está passando. E a mensagem que ele está passando não serve só para Doralice. Serve para todos nós e serve para a humanidade toda. Então, se ele está falando que Doralice está com um problema no dedão do pé, por isso, isso e isso, a gente tem que tomar cuidado com o nosso dedão do pé, porque pode acontecer isso e isso e isso. Então, a gente tem que começar a pensar numa forma mais ampla e não apenas numa forma personalizada, como ele diz aí. Vamos lá, vou continuar aqui. A não ser nas sessões domésticas, em que se comunicam espíritos familiares de fácil e espontânea identificação, nas de caráter público, a regra é que os espíritos mais elevados somente se identificam quando para tal haja conveniência ou necessidade, e isso o fazem espontaneamente, e não por solicitação do diretor do trabalho. Primeiro, vamos lá, o que são sessões domésticas? Então, são aquelas reuniões que são feitas como as que Chico Xavier fazia, embora sejam públicas, mas é diferente do segundo exemplo aqui, em que os familiares das pessoas que visitavam o centro dele recebiam a comunicação dos familiares. Então, era algo espontâneo, mas que, para as pessoas que ali estavam entenderem a presença das entidades, era necessário que eles se identificassem e que eles passassem informações que pudessem apresentar
verdade sobre a mensagem que eles estavam transmitindo. Era por isso que os irmãos, quando vinham através de Xavier, eles diziam nomes, eles diziam que estavam com pessoas que já tinham desencarnados, que eram vinculadas àquelas famílias, e etc, etc. Fale, Francis. Ou Tânia. Sessões domésticas também. São sessões como aquelas que aconteciam na novela A Viagem, que eram feitas, eram mediúnicas, mas eram feitas na casa, né, da família, né, Não, é da diferente. personagem. É diferente né? aí. É diferente, porque lembrem-se que a gente já viu que não se deve fazer mediúnica em casa. Certo? Não se deve fazer mediúnica em casa. Então, quando ele fala doméstica, ele fala assim, ligada a nós. Vamos pensar. O mês da família é maio, né? Oi? O mês da família é Mês, maio, né? o mês das mães, né? Não é isso? Maio. Maio. Então, é o mês da família, vamos dizer. Então, digamos que naquele mês, o centro, ele vai programar uma mediúnica doméstica. O que é que vai ser nessa mediúnica doméstica? Os trabalhadores do centro, durante o mês de abril, vão colocar o nome dos seus familiares num livro. Aquele livro vai ficar lá no centro, e na mediúnica de maio, todos os médios vão se preparar para receber comunicação de entes familiares daquelas pessoas, dos trabalhadores do centro. Então, isso é uma sessão doméstica. Então, ali só vão se comunicar o quê? Espíritos familiares. Era o que acontecia lá no tempo de Chico Xavier. As pessoas iam, davam o nome dos parentes, e aí tinha as reuniões, e Chico psicografava as mensagens. Então, vinha a mensagem do tio de Francis, vinha a mensagem do vô de Antônio, vinha a mensagem da irmã de Marlene, que ela nem sabia que tinha, vinha a mensagem da prima de Doralice, vinha a mensagem assim. Cada um ia receber uma mensagem de um familiar seu. E aí, para que a gente soubesse com certeza que esse familiar era nosso, aí precisava ter identificação, eles iam dar nomes de parentes, onde viveram, falar da gente, situações que pudessem dizer assim, poxa, é verdade, realmente, não tinha como Chico Xavier saber aquilo, não tinha como Tânia saber aquilo de Marlene, e o espírito que chegou por Tânia disse exatamente tudo aquilo que Marlene viveu e que Tânia nem fazia ideia que ela tinha vivido. Então, isso é uma sessão doméstica. A sessão de caráter público é diferente. Por quê? Porque não é só para a família, é uma sessão pública, ou seja, aberta, onde todo mundo que chega pode dar nome para todo mundo. Entenderam? Então, ali o espírito só vai se identificar se ele quiser. Não é porque o diretor do trabalho pediu que ele vai dizer quem ele é. É diferente. Certo? É mais ou menos assim, como morreu, teve o acidente, o desastre da chuva, né? Aí vamos fazer um trabalho referente aos irmãos da enchente, né? Pode ser. A pública pode ser um exemplo. Pode ser um exemplo. Então, a pública, ela vai além da família, vamos dizer assim. Então, a doméstica é para a família, né? É para o lar, vamos dizer assim. Para nós, é aquela coisa mais íntima. A pública, não, ela é mais abrangente. Então, vamos dizer, como poderia ser uma sessão pública lá na Coifa? E aí eu quero falar isso e dar 2 exemplos, para vocês entenderem o que eu estou falando. Uma sessão pública lá na Coifa poderia ser assim: todas as pessoas que frequentam a casa, que quiserem dar o nome de algum familiar, ou de alguém, de algum amigo, de alguma pessoa, todas, em público em geral, vai chegar lá, vai dar um nome. Aí vamos dizer que, deixa eu ver aqui, Dina chegou lá e disse assim, eu queria que viesse Lady Di. Aí ela vai escrever lá, Lady Di.
né? Aí vem outra pessoa. Eu, por exemplo, vou chegar lá e vou escrever. Aí eu queria que viesse Ayrton Senna. Então, aí a gente vai fazer uma reunião pública. Aí tem. Essa reunião pública, ela pode ser aberta ou fechada. Aí é outra coisa. Então, o que é uma reunião pública aberta? É aquela que todo mundo vai poder assistir, que a gente não faz. Ou é uma reunião fechada, que é só com a gente, e ali a gente só vai receber aqueles espíritos que estão com o nome naquela relação. Aí é uma pública, certo? A gente já fez isso uma vez, já teve uma reunião uma vez que tinha uma ou duas, não me lembro agora, bem lá antigamente, que eram dados nomes, e aí a gente vinha e dava as comunicações ligadas àqueles nomes. Algumas davam nome, outras não. Então, é o que está dizendo aí. Nem todo mundo vai se identificar. Se identifica se achar conveniente ou se julgar necessário. Eu não sei se ficou claro. Eu acho, no caso das desobsessões, Evandro, por exemplo, na mediúnica de desobsessão, ela se Aí já é outra coisa. não se encaixaria em nenhum dos dois critérios aí, né? Não, reunião de Ela desobsessão não é outra coisa. nem familiar. Não, porque eu digo assim, por exemplo, é uma reunião de desobsessão, mas é uma desobsessão para os trabalhadores da casa. Mas não é uma sessão doméstica. Não é doméstica. É desobsessão. Não é uma sessão doméstica. Por que que não é uma sessão doméstica? Porque assim, gente, ó, a sessão doméstica, ela tem um caráter. A reunião de desobsessão tem outro. Entendeu? Mas, assim, pode acontecer... É porque na mediunidade a gente não pode analisar tudo a ferro e fogo, né? Mas só para vocês entenderem. Na reunião de desobsessão, pode ter uma mensagem boa? Pode. Pode ter um espírito elevado na reunião de desobsessão? Pode. Normalmente vai vir o quê? Como vocês disseram, vamos fazer uma reunião de desobsessão para os médios. Aí vai vir tudo que é obsessor ligado a gente. É uma reunião, uma sessão familiar? Não, é uma desobsessão. Mas é uma desobsessão para quem? Para os médiuns. Vamos fazer uma desobsessão para todos os trabalhadores da costa, para todos os frequentadores, todo mundo que quiser. Se você tem seus amigos da escola, Francis, seus vizinhos, Tânia, Marlene aí, os vizinhos, Joca, o pessoal de lá de Barra do Jacuípe, Antônio, o pessoal de lá do interior, Sônia, o pessoal daqui de Pernambués. Vê quem quiser dar o nome para a gente colocar na sessão pública. Aí é uma sessão pública. Se for uma desobsessão, aí vai ter o quê? Os espíritos menos esclarecidos. Se for uma sessão pública apenas, aí a gente vai receber mensagens mais elevadas. Pode ser que venha o parente do vizinho de Sônia, pode ser que venha o filho de uma colega lá de Joca, de Barra do Jacuípe, pode ser que venha, Francis, um ex-aluno da escola que foi assassinado, que venha contar o motivo do assassinato dele, mas, em geral, são comunicações mais leves. Pode ter alguma coisa no meio que fuja do tom? Pode. Porque, como vocês já disseram e a gente já viu no texto, nós somos imperfeitos. Mas, em linhas gerais, não deve, porque reunião de desobsessão tem um objetivo. E reunião de desenvolvimento, reunião, como ele diz aqui, sessão familiar e sessão pública, tem outro objetivo. Qual é o objetivo? É a elevação. É a gente receber as mensagens mais elevadas, mais esclarecidas. Por isso que ele diz que alguns podem se identificar, porque há necessidade para que a gente os reconheça, e outros não. Por quê? Porque não tem necessidade. Eles vêm, vão dizer que estão com saudades ou tal, ou vão esclarecer alguma coisa, mas não precisam se identificar. Ficou mais clara agora a diferença? Desobsessão é uma, as sessões que estão aqui são outras. Ficou
ficou bem claro. Em resumo, porque a desobsessão é mais para o tratamento, seja do espírito desencarnado, que está obsidiando alguma pessoa e da pessoa obsidiada, enfim. E já as Isso. reuniões, as sessões familiares e as sessões públicas têm um outro objetivo, que é o de esclarecimento, de trazer notícias, são Isso, mais leves. isso. São Em mais resumo, em amorosas, síntese, eu digamos entendi. assim. Elas são mais amorosas, elas são mais reconfortantes, né? Elas vão trazer mais paz, tranquilidade para as pessoas. A reunião de São desobsessão como as é cartas, né, desse jeito. das mães de Chico, né? São como as Pronto. cartas das mães de Chico. Isso. As cartas, elas traziam paz para as mães, traziam conforto, como você bem disse, traziam esclarecimento, que muitas vezes os filhos diziam que aquelas empregadas, por exemplo, a empregada da presidente de lá do centro, que é a que dá a personagem principal do filme, ela toda a vida ela achou que a empregada era culpada pela morte do filho, e aí o filho precisou dar uma comunicação e dizer que não, que era o momento dele morrer, que ela não teve culpa pela morte dele. Pelo contrário, ela tentou ajudar, mas não conseguiu. E aí a mãe perdoou a empregada. Né? Então, quer dizer, eu cheguei a me arrepiar aqui. Quer dizer, são situações diferentes de uma desobsessão. Porque a desobsessão ela é desgastante, né? Acho que a gente já participou aqui de reunião de desobsessão, praticamente todos nós. Ela é muito desgastante, ela suga a nossa energia, ela coloca a gente para baixo, né? Ela é cansativa, né? Ela é pesada, ela é densa. A sessão familiar, não. Ela é leve, ela é suave, ela é amorosa, ela é acolhedora. Claro que tem gente que sofre, tem gente que chora, tem gente que se emociona, mas é uma emoção diferente de você, por exemplo, estar ouvindo que alguém quer lhe destruir. Numa reunião uma sessão familiar, você não vai ouvir que alguém quer lhe destruir, né? Você vai entender outros pontos, ok? Deixa eu ver aqui como é que a gente está no nosso texto aqui, por causa da hora. Esse capítulo é um pouco longo. Tá perto de acabar. Eu vou fechar. Já está perto? Tá. Ui, Não. passei demais. É o quê? Porque já tá também. Já está na hora. Eu vou até essa estrelinha aqui. Vamos ver. Onde é que eu parei? Aqui. Todavia, mesmo nesses casos, há muitos outros meios de se estabelecer discreta e prudentemente a identidades comunicantes. E a esses meios já nos referimos aqui e ali em capítulos desta obra. E comumente ocorre que se estabelece a identidade do espírito comunicante com o tempo, sem necessidade da declinação de nomes ou títulos. Foi o que a gente falou, né? Dona Joana levou um tempo para dizer o nome dela. Então, alguns casos a gente já sabe que é assim que funciona. Cabe aqui também chamar a atenção dos doutrinadores sobre o modo de tratar espíritos inferiores. Ó, lembremos-nos de que eles, por muito atrasados que sejam, não estão debaixo de nossa autoridade, não são nossos servos, não estão à nossa disposição para obedecer nossas vontades, muitas vezes vontades essas arbitrárias e extravagantes. A gente quer determinar a eles certas coisas que a gente mesmo nem faz, né, gente? Como regra geral, é preciso que haja urbanidade, paciência e respeito, tolerância e bondade. Por quê? Porque, na maioria dos casos, eles necessitam de compreensão, de estímulos e de benevolência para despertarem de seu letargo e vislumbrarem um pouco de luz. Raramente teremos necessidade de usar de expressões enérgicas quando os trabalhos se realizam em ambientes suficientemente espiritualizados. E isso porque, ao simples contato com forças pacíficas, harmoniosas e positivas, ainda mesmo os mais atrasados são forçados a se manter em atitude respeitosa e moderada. Há ocasiões em que perseguidores procuram hipnotizar suas vítimas
para que estas não ouçam as palavras esclarecedoras do doutrinador. Nunca devemos contradizê-los pessoalmente, irritá-los, discutir com eles acrimoniosamente, para não ferir e pôr em liberdade paixões e forças de maldade e ignorância que estão momentaneamente contidas graças à presença e à interferência de espíritos bons interessados no caso. A doutrinação em caráter geral, impessoal, a que já nos referimos, resolve todas estas dificuldades. E nos casos em que for realmente necessário personalizar, façamo-lo sem discutir, mas peremptoriamente com a autoridade que deve ter aquele que prega ou doutrina. Em relação aos espíritos superiores, devemos usar de cordialidade, circunspeção e deferência, mas nunca servilismo, já que são homens como nós, se bem que mais evoluídos, são amigos, irmãos mais velhos, mas não juízes nem senhores, nesses atos de intercâmbio comum para esclarecimento. Conhecem nossos defeitos e os compreendem, porque também já os possuíram, olha só. São mãos sempre estendidas em nosso auxílio, mesmo quando, ultrapassando certos limites, abusamos de sua bondade. Nunca deixem sem resposta a nossos pedidos e nos assistem até mesmo quando dormimos. Nunca regateiam a palavra esclarecedora ou o conselho sábio e fazem, às vezes, extensas preleções, longos discursos para a edificação de um só ouvinte. Bondosos, tolerantes e compreensivos, representam junto de nós a providência divina, da qual são autorizados executores. Não carregam a nossa cruz, porque isso é contra a lei da justiça, mas nos ajudam a carregá-la. Nossa, que lindo. São os sirineus de nossa caminhada, e sem eles, a vida seria muito mais trabalhosa e sombria. Sem sua ajuda, talvez nem mesmo a suportaríamos, a não ser afundando cada vez mais na materialidade. Então, aqui a gente pode até retomar na próxima aula, a gente vai, certo? Porque aqui está falando, né? Como a gente deve lidar com os espíritos de acordo com a característica de cada um. Não adianta a gente querer se impor aos que não têm conhecimento, porque eles podem, inclusive, nos colocar em situações constrangedoras, né? Imagine, a gente tomou umas cervejas aí durante a semana e no fim de semana a gente está doutrinando um irmão que está lá alcoolizado. Ele vai virar para nós e vai dizer, quem é você para dizer que eu não beba se você estava tomando todas essa semana? Então, a gente tem que buscar elevação moral para que ele não jogue na nossa cara. Por que ele jogou na nossa cara? Porque a gente está impondo, né? A gente está sendo extravagante, a gente está tirando onda com a cara deles. Então, a gente tem que ser tolerante, a gente tem que ser respeitoso, a gente tem que ser bondoso, a gente tem que acolher. Não adianta a gente ir com muito ímpeto. E aí eu vou encerrar nossa aula de hoje dizendo que eu demorei muito para aprender isso. Porque na minha primeira escola, eu estudei primeiramente o Espiritismo, eu aprendia que a gente tinha que fazer o que a gente já viu, inclusive, na coifa, de botar a mão assim em cima, de apertar a mão da pessoa. Eu conheço, inclusive, uma pessoa que, quando o espírito estava muito assim, agitado, ela pegava um lápis e enfiava assim na mão do médium, como se estivesse furando o espírito. É claro que não estava furando o espírito, né? Estava furando o médium. Então, são coisas assim absurdas, que só o tempo fazem a gente aprender. Eu aprendi com isso. E sei que vocês também já chegaram num momento de não precisar passar por certas coisas, como, por exemplo, algumas coisas que eu já vi, né, e já vivi. Hoje, para falar com o espírito, não é fácil, tanto que eu não gosto muito de doutrinar, já disse isso a vocês, mas a gente consegue ser mais amoroso do que algum tempo atrás. Nem sempre a gente é, e a gente, quando eu falo, é Ivandro, viu? Mas a gente precisa buscar ser,
porque é assim que a gente ganha. Aí, às vezes, eu puxo do nada, assim, olha quem tá ali, aí vem a vozinha assim, a mãe, é o pai, é o irmão, é não sei quem, é a avó, e aí a gente joga e dá certo, porque naquele momento a gente está conectado com a espiritualidade, né? Então, que a gente possa, gente, se conectar com a espiritualidade sempre em nossas vidas, em cada atividade de desenvolvimento que a gente faça, né? Porque, como bem disse Francis, ou Tânia aí, acho que foi Francis, a maior força é o amor, certo? Então, que o amor vença sempre. Quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Que a gente já passou 7 minutos do tempo, mas foi bom, foi necessário. Então, vamos lá. Eu quero agradecer a espiritualidade, em nome de todos os participantes aqui do nosso encontro, no nosso estudo mediúnico da obra de Edgar Armond, do mês de julho. São 17/7/2024 agora. Estamos encerrando essa atividade de estudo, nos preparando para a atividade mediúnica que ocorrerá no próximo domingo, após a atividade doutrinária, na sede da COIFA, Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Nesse instante, então, Pai Celestial, eu peço à espiritualidade, aos benfeitores, que envolva cada um dos trabalhadores, cada um aqui presente, Antônio, Francisleide, Tânia, Marlene, Joselita, Sônia, Doralice, Ivandro, aqueles que não estão aqui presentes por força maior, como Valdenice, que está trabalhando, como Maria da Conceição, que está enferma, que cada um possa receber a paz, a proteção, o cuidado, o amparo da espiritualidade superior e livrar a cada um de nós das mazelas, livrar a cada um de nós das intempéries, livrar cada um de nós dos miasmas, que qualquer entidade que esteja próxima ao nosso campo vibracional possa estar nos transmitindo até o próximo domingo. Que todos nós possamos estar presentes na atividade prática. Se por alguma razão que isso não aconteça, que todos nós que não estivermos presentes possamos também estar envolvidos nessa cúpula, vamos dizer assim, de proteção espiritual, de energia elevada, para que nós estejamos dentro desta barreira de proteção contra essas influências negativistas ou influências que possam até comprometer o nosso físico, né? O nosso dia a dia, a nossa relação social, profissional, familiar. Assim, Pai, encerrado este estudo, fazemos a oração que o Pai nos ensinou, pedindo saúde a todos que necessitam, e em especial a nossa amiga e irmã Maria da Conceição. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Pai, cair em novas e nem velhas tentações. Livra-nos de todo e qualquer mal, segundo a tua misericórdia, segundo a necessidade de cada um de nós. Hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite para vocês todos e todas e todes, e até qualquer dia, até qualquer hora. Cheiro no tupete, saudade, e a gente vai se ver. Deixa eu finalizar aqui a gravação. Você falou, Joquinha, com o microfone fechado, ninguém ouviu.